Olá, sejam todos bem-vindos ao aula 1 do Tira Dúvidas da turma Peter Dawson. Para quem está chegando agora, né, todas as minhas turmas, cada uma delas tem um nome de um professor de oclusão. Já tivemos o nosso Aníbal Alonso, tivemos turma José Zepini, enfim, vários outros, Gustavo Vernazza. E agora a gente está, e também teve o Martin Gross, e agora nós estamos na turma Peter Dawson, tá bom? Então, para vocês que estão no Peter Dawson, a primeira aula Tira Dúvidas, nós temos 5 encontros toda semana, às quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, nós estamos começando um pouco mais tarde, tá? Porque eu tô, acho que vocês podem ver aqui no cenário, estou de férias, mas eu não podia deixar de estar aqui fazendo com vocês, tirando essas dúvidas, tá bem? Bom, esse momento aqui, momento de tira dúvidas, para o mundo que está chegando, a galera está chegando, não é necessariamente uma aula. Às vezes eu abro um momento para divulgar ou comentar um artigo científico, mostro um caso clínico, mas o objetivo dessa aula é tirar dúvidas. E a primeira dúvida que eu preciso que você entenda é que o curso se desenrola todo dentro da plataforma Hotmart, né? Então, todas as coisas vocês vão todos o desenrolar do curso. Não tem nenhuma pergunta, Jéssica, acho que você não está vendo. Todos os desenrolar do curso ele acontece dentro da plataforma Hotmart. Eu vou abrir aqui para vocês podem acessar, eu vou mostrar rapidamente, antes de começar a tirar as dúvidas, eu vejo que essa pode ser uma dúvida para muitos. Então, a primeira coisa que eu posso mostrar é que você pode acessar a sala de aula, né, ou no desoclusão.com.br, que você tem esse lugar aqui, tá? Aqui, alunos, você vai clicar aqui e vai cair uma outra plataforma, que é a plataforma do Hotmart, propriamente dita, tá? E nessa plataforma do Hotmart, você tem acesso a todas as aulas, tá bom? Esse é o primeiro ponto importante, vocês estarem aqui já conectados. Aí você vai cair numa plataforma, aí depois você vai cair no Hotmart, e o Hotmart está aqui. Eu vou entrar, ele vai sair nessa janela, assim, desse jeito, você vai colocar sua senha, seu login e sua senha. Seu login normalmente é o e-mail que você efetuou a compra, o e-mail que foi cadastrado. E se você não tem a senha, tá? Não se preocupe, você simplesmente vai selecionar, esqueci minha senha, e eles vão enviar para o seu e-mail uma senha nova. Muito simples e rápido. Não precisa mandar aí nenhuma dúvida em relação a isso. Algumas pessoas estão um pouco perdidas com relação a como acessar o curso, tá? I think it's in the room. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver, tá abrindo, né? A internet aqui não é das melhores. Bom, enquanto carrega, então você vai acessar o Hotmart, tá bom? Pode acessar pelo celular, pelo tablet, você pode acessar pelo seu computador, seu desktop, tá? E o importante é que você vai ter lá 3 tracinhos, se você for acessar. Você vai acessar o menu. Nesse menu, você vai ter lá todas as aulas separadas por tópicos e assuntos. E é justamente isso que vai te ajudar a guiar. Então você vai assistindo as aulas, vai marcando como lidas. O primeiro módulo, o módulo 1, é um módulo que eu coloco, um módulo de revisão das aulas gratuitas que eu dei. Não é, na verdade, o módulo 1 é um resumo, porque algumas pessoas que já me acompanham pelo YouTube e pelo canal do Facebook já assistiram essas aulas, não precisa assistir. E quem não me acompanha, de repente, nunca assistiu uma aula minha do YouTube ou algo semelhante, tá? Fica a dica de assistir essas aulas. Depois que você parte do primeiro módulo, você vai para o segundo módulo. Aí sim, no segundo módulo, você começa a ter os assuntos de forma interessante. Olha aqui. Então, o primeiro módulo sabe como vai funcionar. Então, aqui
praticamente não vai ter nenhum conteúdo, assim, talvez. Aqui é só uma introdução de como é que funciona o terceiro MIT, quando vai ser a caixa de Paulas Atenas, que vocês vão ter acesso a ela durante todos os 12 meses de curso, as masterclass. Isso para quem não assistiu às masterclass, tá? E quiser assistir, tá bem? Significa que está sendo gravado. Viu, Ana Laura? É porque todas as aulas, todos os webinários, todas as aulas que eu vou fazer com vocês, todas vão ser sempre gravadas. E essa aula sempre vai ser gravada justamente porque eu vou gravar. E aqui, olha, presta atenção onde eu vou mostrar. Aqui vai tá tudo gravado aqui, ó. Então aqui, como montar seu articulador. Então eu tenho subdividido em vários tópicos, olha. Arco facial, garfo, registro, remover cuidadosamente de pua, fase laboratorial, há uma aula bônus de montagem, outra aula sobre calibragem, uma outra aula sobre como zerar o pino. Aí você vai ter acesso a filosofia da desoclusão, os músculos, os dentes, a anatomia. Você vai dando nota para as aulas, tá? Aqui tem a aula do Lucas Firmino, como um bônus. Aí você vai ter uma aula aqui sobre o ângulo, tá? Então, várias aulas vão estar aqui todas discriminadas. Tudo bem. Então, aí vai, interpretando asa. O legal é que vocês vão ter acesso a todas as aulas gravadas da turma Martin Gross. Foi quando eu comecei a fazer isso. Então, você tem aqui todas as aulas aqui, tá? Vocês vão ter acesso a isso já está lá no seu Hotmart, é só você abrir. Tá? Você vai ter acesso a todas as aulas da turma do José Zepini e você vai ter todas as aulas da sua turma mesma. E aqui, inclusive, tá? Tem todos os horários. Inclusive aqui o horário era 20 horas, né? A gente está atrasado, por isso já deixo aqui as minhas desculpas para todos vocês que eu tinha marcado o horário e está atrasado. Me perdoe. Bom, então você tem isso aqui. Então a gente tem os 5 webinários já marcados, ó, dia 13, dia 20. Então esse que está sendo gravado agora, ele vai estar disponível justamente nesse local aqui. Tá bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu precisava passar para vocês como um primeiro momento de tirar dúvidas, tá? Alguns de vocês já devem estar montando articuladores, outros ainda não estão montando articuladores. E tudo bem, eu já reparei que dentro do processo de curso online, cada um vai num ritmo e não necessariamente existe um ritmo certo ou errado, tá bom? Eu só quero que vocês tenham acesso ao máximo de conteúdo possível, tá? Outra sugestão é o seguinte, eu tento mandar por WhatsApp, por e-mail, o máximo de notificações possível, tá? Mas basicamente toda quarta-feira a gente vai ter aulas nesse caso, tá? Combinado? Bom, eu tô num cruzeiro, é por isso que tá falando aqui sobre aula de dança, mas vamos lá. Muito bem, gente, agora eu preciso abrir para vocês um momento para a gente tirar dúvidas. E eu tô de visual novo, barba, eu não sei se eu vou deixar ou se eu vou tirar. Eu sempre deixo durante as minhas férias. Mas, enfim. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida já que queira tirar agora? Alguma questão que ficou, Juarez? Bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, é só clicar e levantar a mão, tá bom? E aí, vamos lá. Alô, Juarez? Alô? Eu tô te ouvindo. Tá me escutando? Tá me escutando? Sim, Boa sim. noite. Estamos aqui diretamente do Eu já Caribe. vim acompanhando. Pode falar. Então, professor, eu já vim acompanhando, na real, tenho duas dúvidas. Eu já vim acompanhando, né, nas aulas gratuitas e tal, e já tenho alguns casos montados. Legal, hein? Mas eu tenho primeiro uma dúvida sobre o articulador. Tá. Eu uso o A7 Plus, só que o padronizado. Mas eu uso as bolachas magnéticas nele. Perfeito.
Eu não sei se está errado ou se tem ou o meu é mais antigo e consigo fazer isso e agora nos novos não tem. Não sei se mudou alguma coisa. Excelente, olha isso, você ter falado sobre isso, porque uma das coisas que a gente discutiu não, né, que eu comentei na turma Platinum, é a seguinte, deixa eu só falar para vocês uma coisa. O padronizado, ele funciona muito bem, tá? Ele é um articulador excelente, não tem nada de errado com ele. Eu também tenho no meu consultório, e inclusive um aluno perguntou assim, poxa, mas eu fiz vários cursos e todos indicam usar o padronizado. E o que eu vou falar para vocês é o seguinte, podem usar o padronizado. A curto prazo, isso não vai mudar nada. Pode usar até o bolachão da faculdade. Isso, no fundo, não vai mudar muita coisa, sabe, Joris? Só que, que nos cursos que vocês fizeram, provavelmente, vocês aprenderam a montar articulador para mandar para o laboratório. E quando se fala de mandar... E aí? How are you, guy? Are you studying? Até um amiguinho aqui, um americanozinho. I'm teaching now. Yeah? Okay. Então, assim... Tá, volta aqui. Desculpa. Então, quando você for usar a longo prazo, quando você começar a usar articulador, montar para diagnosticar caso, viu, Juarez? Por exemplo, você vai montar 10, 15, 20 casos por semana, que é uma tendência natural. Depois, se tiver algum aluno meu aqui das antigas, fala se não é verdade. Aí você vai ficar refém de bolacha. E isso vai começar a interferir, porque são 2 bolachas por montagem. Então, se você monta 10 casos por semana, são 20 bolachas. Você tá entendendo? Então, sem contar que tem bolacha no laboratório. Então, assim, a curto prazo não vai fazer diferença. Não é isso que tá errado, tá certo. Tá? É bom que todo mundo que tem essa dúvida, algumas pessoas pensam que eu sou contra o padronizado. Não sou contra o padronizado, ele funciona muito bem. O problema do padronizado é esse, você depende de bolacha. Já, quando você trabalha com aquela base magnética de encaixar e tirar e pôr, você não depende de bolacha. Só isso. Mas então, professor, eu uso a base magnética no meu. Usa. É isso que eu quero dizer. Sim, você usa do jeito certo. Você usa conforme o fabricante está mandando. Não tem como você não usar. É que eu achava que não dá. Eu achava que o magnético não daria, não dava algum erro no padronizado, alguma coisa assim, mas eu encaixo as partes magnetizadas no meu que é padronizado. Sim, funciona. Só que você depende da bolacha, você entende? Sim. Entendi. Do padronizador, você está querendo dizer? É a bolacha, aquela bolacha preta que encaixa. Sim, é verdade. Que fica no modelo. Entendi. Uhum. Então, aquilo que fica no modelo é a bolacha. E aquilo lá que a longo prazo vai ser ruim. Ruim no sentido de praticidade. Não ruim no sentido de qualidade ou de precisão. Tá? Então, essas bolachas, beleza. Entendeu? Tipo assim, daqui a pouco você vai estar montando 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos. Qualquer paciente chega, você vai querer montar. E quando chegar nessa hora, você vai lembrar de mim e falar, putz, cara, eu tenho que comprar 200 bolachas. E eu cheguei a ter, eu tenho lá quase, sei lá, umas 20 bolachas ou mais. Tá bom? Só que aí, quando você passa a usar a base magnética que eu uso hoje, aí eu posso padronizar ela de qualquer jeito. Eu padronizo ela, padronizo com o meu laboratório. Então eu compro um articulador, eu tenho um articulador meu no laboratório. E aí ele fica no laboratório e eu fico com o meu aqui. Então, para mim, foi mais prático eu comprar um articulador a mais e usar no meu laboratório, entendeu? Padronizar comigo do que ter um monte de bolachas. Mas isso é uma coisa... Entendi agora. Mas isso é uma coisa de produtividade e não de resultado. Você tá entendendo a diferença? Sim, coisa assim, sim. Eu achava que influenciava alguma coisa. Então, por isso que foi bom você perguntar e eu queria deixar isso bem claro. Outras marcas também, tem gente perguntando aqui do Gnatus. Não é ruim, todos são bons, todos funcionam. Sabe, o segredo está no Jigpu e no arco facial. O resto, a única vantagem da 7 Plus
é a comodidade. E isso vocês vão entender também, Juarez, a praticidade e a comodidade da 7 Plus com a produtividade. Sabe? Quando você estiver aguentando 10 casos por semana, você vai querer um articulador mais prático. E a 7 Plus é mais prático. Então, essa aí que é a dica. Tipo, articulador, qual a marca? Tem que ser padronizado? Pode não ser padronizado? Pode não ser o quê? Pode. Pode ser padronizado, claro que pode. Não, pode ser o velhão da faculdade, tá? Pode ser o velhão da faculdade, que ele funciona muito bem também. O que acontece é que, no fundo, você vai ficar refém da bolacha. A curto prazo isso não faz diferença. A longo prazo isso faz diferença. Beleza? Beleza. E se eu puder, eu tenho uma segunda dúvida, se claro. eu posso perguntar? Pode. Eu montei um caso essa semana, e até eu mandei lá no grupo do Platinum as imagens e um videozinho do caso, não da paciente, mas do articulador. Certo. E essa paciente em relação cêntrica funcional, em PFM, sim. Ela tem um contato prematuro no dente 17 e 47. Perfeito. E ela já tem implantes do lado esquerdo dela, no dente 47, no dente 25, acho, ou 24, se eu não me engano. Sim. E ela já faz poucos meses que ela fez implantes desse outro lado. Inclusive a prótese do 47 já soltou uma vez. É parafusada e já soltou. Olha, eu gosto de dizer o seguinte: não há coincidência. Não há coincidência. Não é verdade? Você monta um articulador, aí você vê lá o 47 tocando. Não há coincidência, cara. É muito legal isso. Ana, é só você levantar a mão, já deixa você perguntar. Ou você pode mandar uma pergunta por escrito também, tá bom? No chat. Pode continuar, Juarez. E aí? E aí ela me procurou e tal, nós tava conversando, e eu falando um dia, ela inclusive é minha amiga, então nós tava conversando um assunto informal, e eu contando de um caso, e algumas coisas que eu já tinha visto nas aulas gratuitas, ela comentou comigo. E agora eu percebo aquele contato prematuro do lado direito, e a prótese lá do lado esquerdo que soltou, né? Só que, assim, a minha dúvida agora em relação ao planejamento é se eu penso em gastar aquele contato prematuro antes ou pensar no encerramento. Eu já até estava fazendo hoje à tarde a tabelinha, a regrinha de 3, para ver mais ou menos quanto que eu teria que aumentar, né, nos dentes ali e tal. E vejo que preciso aumentar nos dentes anteriores também. Só que agora eu fico na dúvida. Eu desgasto primeiro, ou eu já parto para encerar antes de eu fazer aquele contato. Eu não tenho como mostrar agora, inclusive nem estou com o articulador. Não tem problema, mas independente do seu caso, o que eu vou te responder é uma resposta conceitual. E independe do caso, eu acho que isso vai ser útil para todos vocês. Eu acho. Bom, é assim. O bom do articulador e do jeito que vocês estão aprendendo é que vocês podem, entre aspas, brincar de planejar. Né? O que vocês têm que fazer é eliminar básicos e devolver guias. Basicamente é isso. E, obviamente, a estética vem junto. Né? O que eu acho que todos vão ter que começar a observar? Eu sempre gosto de avaliar assim. E a pergunta primeiro, tem desgaste? Tem desgaste nos dentes? Tem um pouco. Anterior, tem um pouco, sim. Você já teria que reabilitar ou devolver os tamanhos dos dentes? Ou, sabe assim, você entendeu a minha pergunta? Por exemplo, tem paciente que tem uma interferência, mas foi criada recentemente, os dentes não estão destruídos ainda. Então, às vezes, você vai indicar orto. Sabe? Ou então, às vezes, o cara já chegou com a boca toda destruída. Os dentes já estão destruídos. Já estão com alto índice de desgaste. Então, a esse tipo de paciente, você vai primeiro encerar para acrescentar. Você entende o raciocínio? Então, você tem que olhar para o caso, isso independente do caso, se é esse que você está falando ou o próximo que você for ter. Você tem que olhar para o caso e pensar assim, cara, se fosse em mim, peraí, deixa eu pensar aqui, os dentes já estão gastos, de qualquer jeito eu vou ter que acrescentar aqui.
Então você começa primeiro incluindo, depois pensa em remover, sabe? Sim. Então, Entendi. primeiro você pensa em incluir, depois você pensa em remover. Esse é o primeiro ponto para mim. Eu posso dar essa opção para ela antes de eu pensar em passar a broca naquele contato prematuro lá, por exemplo. Com certeza, porque sabe, já você vai observar com o passar do tempo que 80% e é 80% das vezes que você vai desgastar, ao acrescentar na frente, você nem vai precisar desgastar atrás. Entende? Muitas das vezes, esse toque já é um reflexo de um desgaste anterior, ou funcional ou parafuncional. Mas a questão é que se você... você entendeu? Então, por isso que eu prefiro, não é uma regra, tá? Primeiro acrescentar, para depois remover e, por último, mover. Pois é uma forma de pensar. Não é uma forma a mais certa, sabe? Não é o mais certo esse jeito, Juarez. É só um jeito que eu uso de você pensar assim. Beleza, você olha o caso, olha ele aí. Né? Você olha ele de frente, você pensa assim, cara, o dente está todo saudável, os esmaltes são preservados, está tudo perfeito. Cara, eu não vou encher essa boca de resina, não vou encher de cerâmica, não é porque dinheiro deixa de dinheiro, é porque a boca está perfeita, o cara acabou de tirar aparelho, a mordida está errada agora, de repente se usar novamente, mas de repente se você usar aparelho novamente, você não vai precisar, você entendeu a analogia? Agora já tem caso, por exemplo, eu mostro aquele caso que eu gosto de mostrar, daquela menina de 23 anos, que tem os dentes todos destruídos. Sim, eu já vi aquele caso. Aí eu tive que acrescentar, mesmo que ela tivesse que mover, eu ia ter que acrescentar de qualquer jeito. Então só assim, não existe um peso para cada medida, não existe 2 pesos, 2 medidas, entende? O que você tem que pensar é assim, é isso, pô, que nível de desgaste que tem esses dentes anteriores. Baseado nesse nível de desgaste dos dentes anteriores, aí você vai pensar o que pode acontecer, sabe? Aí você acrescenta, depois você exclui, depois você move. Agora, vai chegar um caso, o paciente chega com a boca toda reabilitada já, sabe? Toda reabilitada, já acabou. Vou falar o que aconteceu comigo esses dias antes de vir de férias. Chegou um paciente que já tinha acabado de sair de uma reabilitação, mas tinha lá uns 2 implantes que vinham dando problema. Coroas de implante. Quando eu vi, é mais ou menos o que você está falando, só que o toque era em cima daqueles dentes. E aí eu pensei assim, opa, eu não vou reabilitar, não vou agora, nesse momento, eu preciso ganhar a confiança do paciente. O paciente acabou de gastar 50 mil reais. E eu vou te oferecer um tratamento que vai ter que trocar e vai gastar mais 30, 40 mil, sei lá. E antes de eu chegar lá e meter a facada da pessoa, no bom sentido, eu preciso para ela primeiro ver, mostrar para ela que o que eu tô falando faz sentido. Então, eu fui lá, montei, eu vi os toques. Nesse caso, eu fiz um desgaste, aí eu segui aquele protocolo que vocês viram, fiz a plaquinha, fiz o desgaste no modelo, depois desgastei da plaquinha. E aí... Ok. Elizabeth McDonald and Summer McDonald from deck number 7. I repeat the names. Elizabeth McDonald and Summer McDonald from deck number 7. Please contact the services located on deck number 5 or simply by dialing 0 from any public house phone. Desculpa, mas aqui não sei se dá para vocês ouvirem esse blá blá blá. Bom, Juarez, mas você ficou claro. Então, esse paciente chega, eu fui lá, fiz o desgaste, melhorei o equilíbrio, fiz umas resinas em cima da cerâmica para mostrar para ele, olha, eu não vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu sei que você acabou de gastar o dinheiro, mas eu vou te mostrar que o que eu vou te oferecer vai te dar esse equilíbrio que você precisa. E eu vou fazer alguns ajustes, se você me permitir, que vão evitar que essa coroa afrouxe. A coroa afrouxava com frequência. Então foi isso que eu fiz. Fiz isso antes do carnaval. Aliás, bem antes do carnaval, foi em janeiro ainda. E aí a gente fez isso, devolvi as guias em resina, em cima da cerâmica. Fiz ataque ácido de primer. Não destruí a cerâmica, fiz por cima. Só para ela não ficar se sentindo um pouco... Falei, qualquer coisa a gente tira, eu faço o polimento da sua cerâmica, eu não vou te cobrar nada.
E aí o que aconteceu? Ela foi lá no consultório agora, eu tô aqui, ela foi lá, justamente porque ela não afrouxou, e ela foi lá no consultório já para fazer o mock-up funcional com a Dayana. Então, assim, o que eu tô querendo te explicar? Que às vezes não existe uma regra. E é isso que eu gosto muito de fazer nos alunos pensarem, não criar um protocolo. Porque se eu estou quebrando paradigmas na cabeça de vocês e criar novos, isso não seria justo. Então, Joris, quando você for planejar seus casos, tenta avaliar o conjunto como um todo. Por isso que até eu coloquei lá. Pediram assim, Marcos, como é que você atende o seu paciente? A primeira coisa que eu faço é escutar muito ele. Escuto muito o que ele tem para dizer. E não escuto perguntando qual a doença que ele teve, se ele já teve doença venérea, ou se a mãe dele teve câncer. Nada disso me interessa, entre aspas. Não é essa anamnese que eu faço. A anamnese é: você se incomoda com seus dentes? O que te incomoda? Você tem... deixa eu ver o que é, o que você fez, qual foi o tratamento que você fez, por que você mudou de dentista? E aí vai. Né? Beleza, Joris? Então... Pode falar. Isso aí. Essa paciente chegou bem com essas histórias, assim, ela chegou falando, porque eu vivo no dentista, porque os meus dentes são fracos, porque... Eu tomei muito antibiótico. Tudo essas historiazinhas, assim, sabe? Eu sei. Eu acho que a prótese, pelo menos pelo que eu entendi, acho que a prótese daquele outro lado solta, porque acho que acontece o contato prematuro e ganha velocidade, daí parte lá do outro lado. Eu acho que, eu mais ou menos entendi que é isso. Pode ser isso, sim. E ao você equilibrar, vai parar. E também, quando você for observa também no movimento de lateralidade o lado oposto. É por isso que é importante vocês começarem a filmar seus pacientes fazendo movimentos. Usa afastador. Eu não fiz isso, vou começar a fazer. Tudo bem. Então você vai começar a usar afastador, mesmo que não seja para mostrar no Platinum, seja para você mesmo. Você pede o paciente para morder, fazer os movimentos, você filma, e você olha sempre o lado oposto. Muitas vezes, esse paciente que está afrouxando o parafuso do lado direito, né? Ele arrasta para a esquerda e toca do lado direito. Muitas vezes, sabe? O lado contralateral. Sim. Além disso que você está falando, isso que está falando, para mim, justifica por que ele tem um implante ali. Agora, o que faz afrouxar, entendi. normalmente, são movimentos de esfregaço. Sabe? Esses molares se esfregando que faz o parafuso afrouxar. Então, fica ligado nisso aí. Entendi. Então, esse toque de um lado e implante do outro lado tem a ver com o que você falou, tem todo sentido. Mas o fato de afrouxar o parafuso tem mais a ver com, provavelmente, tá? Na hora de arrastar para os lados, no toque do lado oposto. Fica de olho nisso. Combinado? Beleza. Valeu, Juarez. Obrigado. De que cidade você está falando? Pato Branco, Paraná. Pato Branco, Paraná. Que bom. Seja bem-vindo aí, Juarez, a nosso... Vamos lá, Obrigado. gente. Valeu. Bom, quem levantou a mão aqui, depois aqui fica levantada a mão mais ou menos na ordem que vocês levantaram, tá? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Adriane. Adriane, você está aí ainda? Bom. Quando vocês pedem para levantar a mão, eu vou liberar o áudio. Bom, Adriane. Adriane, você está aí ainda? Eu estou clicando em liberar o áudio e não está ainda. Vamos ver se a Adriane vai. Foi, Adriane. Oi. Boa noite, Adriane. Olá, tudo bem? Pode falar sim, tudo bem. Como é que você tá? Tudo tranquilo. Olha só, Marcos, tu tá conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Ok. Marcos, eu já venho assistindo há algum tempo aulas, já fiz, inclusive, curso com o professor Gustavo Vernaza, com o professor Alonso já há algum tempo, né? Sim. Eu já fui aluna do Leonardo Buzo também, eu fiz um curso de 24 meses com o Léo. Sim. E eu sou endodontista de base, tá? E eu já venho trabalhando em cima do esquema de montagem articulador e análise
para que a gente possa fazer uma recuperação de DVO e tal. E tenho te acompanhado assim recentemente. E algumas coisas que, obviamente, eu não fazia uma montagem buscando a PFM, tá? Não era algo que eu tinha em mente. Eu montava sempre buscando a intercuspidação máxima. E comecei a fazer isso desde que eu comecei a te escutar. E algumas dúvidas me vieram. A primeira delas, obviamente, é conseguir chegar na PFM desse paciente, né? Eu tive um caso essa semana. Já é a pergunta ou você Oi? já é a pergunta ou você está fazendo só a introdução ainda? Não, já fez parte da minha pergunta, né? Eu fiz uma montagem essa semana e eu vi que tinha uma diferença não muito grande, mas existia uma diferença importante entre intercuspidação máxima e PFM de um paciente, e eu te juro que eu fiquei insegura para saber se aquilo era certo ou não. Eu cheguei a postar no grupo Platinum um vídeo da montagem, acabei não colocando a reprodução dos modelos em intercuspidação. Então aí vem a primeira pergunta. A gente faz a montagem em intercuspidação máxima para que se possa comparar com a PFM e saber se isso tem uma lógica ou não há necessidade disso? Muito bom. Adriane, seja bem-vinda ao nosso barco aqui. Eu tenho uma aluna que fez isso que você até fez também, a Maria Carolina, de São Paulo. Você fala de onde? Eu falo de Porto Alegre. Porque a Carolina, ela também foi aluna do Busto desses cursos, ficou indo lá há muito tempo também, né? Mas enfim, seja bem-vinda. Fico feliz. Eu fico muito feliz porque para ter, assim, eu sei que tem muita gente que está aqui que nunca teve nenhuma aula de oclusão, nunca teve nenhuma acesso, às vezes está assistindo pela primeira vez, entre aspas, assim, né? Esses conceitos. E eu fico muito feliz de ter pessoas como você também, que já estão fera, já assistiu aulas, as mesmas aulas que eu, digamos assim, né? Os mesmos caras. E tá aqui. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, tá bom? Não, professor, tô começando. Sim, mas, poxa, afinal de contas já bebeu da fonte dos caras que... É porque isso acontece. Foi por isso que eu desenvolvi um método de ensinar, sabe, Adriane? Porque o que eu vi? Eu assisti as mesmas aulas que as pessoas, até mesmo o Vernasa. Às vezes ele explica as coisas que eu entendo do jeito que eu falo para vocês e ele mesmo às vezes não entende do jeito que eu entendi ou que ele mesmo falou. Mas na prática isso funciona muito bem. Então foi daí que eu resolvi ensinar, sabe? Foi quando eu fiz os cursos e aí eu falava com a galera, olha, porra, o Vernasa falou isso, nego. Hã? Falou isso não. Eu falei, cara, falou foi isso. Falou isso a RC. Porque a primeira sacada que o próprio Vernasa me ensinou, e ele mesmo não falava assim, agora ele está começando a falar, é que a RC dele nunca foi uma posição esquelética, sempre foi uma posição muscular, né? Então, isso já é um ponto, eu falei isso para ele e ele não se tocou, porque para ele é tão natural ser uma posição muscular que ele pensa que todo mundo já entende que é uma posição muscular. E eu falei para ele, a galera não entende, a galera entende que RC é um ponto anatômico, um ponto mais alto, mas não sei de onde, isso que... E a galera fica brigando com a posição da RC ideal. Enquanto que você fala de uma posição de RC fisiológico, ou a PFM, como eu gosto de chamar, por que eu chamo de PFM? Justamente para poder diferenciar. Para quando alguém escutar, não saber que pensar que é RC, a RC tradicional, porque não é realmente. Não é só um nomezinho diferente, é realmente um conceito diferente. Muito bem. A sua dúvida é uma dúvida muito comum, tá? Então, eu acho que todo mundo que está começando vai ter essa dúvida, principalmente, Adriane, quando a diferença for grande. Porque quando a diferença é pequena, relativamente pequena, como você falou, você ainda fica com a dúvida média. Quando o negócio é grande, você fica com a dúvida imensa. Tem várias formas de você avaliar se a diferença ela tá certa ou errada. Eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, você deve reproduzir, tá, a MH com articulador. Só que não é
só soltando as travas que o articulador vai cair em MH. Ele não vai acontecer isso. Você tem que forçar na frente, sabe? Bom, se for a 7 Plus, principalmente, né? Você tem que forçar ele na frente para que ele saia daquele toque prematuro e ele encaixe em MH. Então, se você estiver trabalhando com a 7 Plus, é porque eu não estou com nenhum articulador aqui para mostrar para você, mas você aperta aqui na frente até chegar a MH. E tem que reproduzir MH no seu articulador. Tá me ouvindo? Só porque eu fico... Não, tô te ouvindo. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você não precisa montar MH e comparar, porque, na verdade, esse articulador, ele deve reproduzir MH. Ele deve reproduzir MH. Certo, automaticamente. Não é só soltando as travas. Você tem que forçar ele. Porque... Não, eu sei. Isso, ok. É porque às vezes tem aluno que me manda umas fotos, mas o meu articulador não foi para MH. Aí ele tá assim, né, tocando lá atrás, e ele não vai para MH realmente, sozinho. Principalmente o 7 Plus, que tem as borrachinhas. Você tem que forçar para ele fazer um movimento de fechar. Então, esse é o primeiro ponto, tá bom? Em relação ao articulador, se ele vai chegar em MH, não. Caso você não consiga reproduzir a MH em forma alguma, provavelmente em algum ponto da montagem está errado. Ou no arco facial, ou na hora que montar o jig pull, a parte superior e inferior, porque por isso que eu peço no Platinum, para vocês mandarem todas as etapas, porque às vezes em uma das etapas tá um errinho bobo que faz com que depois fica imperfeito, tá bom? Isso é um ponto. Okay. Ponto número 2. Vamos imaginar que tá tudo certo, você montou de forma correta. Você montou de forma correta, você fez tudo de forma adequada. Mas aí você notou que tá na dúvida. Então você vai fazer você vai fazer um mini jig, né, de transferência. O que é isso? Você vai pegar, até tem uma aula que eu explico isso, mas eu vou te explicar como é que é. Você vai pegar o seu articulador. Tá me ouvindo, Adriane? Só dá um oi porque... Tô ouvindo. Ótimo, tá bom. Tô ouvindo. É porque a internet que às vezes fica falhando. Você vai pegar o seu articulador, vai manipular um pesado, o pesado do silicone, sabe? Sim, e você vai pegar o articulador na posição travada e achando a PFM, e você vai fechar seu articulador sem forçar, só deixar ele fechar sozinho, com um pesado no meio. E aí você comprime assim com os dedos, o anterior e posterior, sabe? Para marcar bem essa posição. Depois que tiver tomado presa, você tira os excessos e deixa de um jeito que você consiga enxergar o incisivo central ou lateral, ou superior e inferior. Sabe? Assim, ele vai estar... É como se fosse um registro de mordida, assim. Né? No articulador. No articulador que você vai fazer isso. Você vai cortar os excessos para você enxergar os dentes, a borda dos dentes encaixados. Aí o que você vai fazer? Aí você vai pôr a boca do paciente. Você vai pegar esse mesmo jig, pôr na boca do seu paciente, ele vai morder. E o toque que ele fizer tem que ser o mesmo do articulador. Entende? Ok. Ou seja, se tiver montado errado, ele não vai reproduzir aquele toque. Mas se tiver montado certo, ele vai reproduzir o toque. Então, assim... Porque, inclusive, esse paciente, em questão de 15 dias, ele produziu uma fratura no 14. Ele é um paciente com todos os dentes. Um paciente que tem algumas alterações de posição do 22, do 17, do 46, mas coisas pequenas, não é nada assim volumetricamente falando. Ele tem, em intercuspidação máxima, ele tem o toque entre os caninos. Ele tem chave canina e ele executa a desoclusão em canino. Só que ele quebrou 14 e eu não consegui achar a cúspide vestibular. Pois é. Inclusive, mas eu postei o vídeo com a fratura no Platinum. Eu não consegui achar aonde está esse toque. Ele usa, inclusive, um sistema de proteção de SNC, que é aquele sistema
de ortopedia, que eu encaminhei ele para a orto, e a orto fez, então, o controle da parafunção noturna através do SNC. Tá? E eu não sei se ele mordeu enfim, o fio, né, a contenção, porque ele quebrou esse aparelho recentemente e foi consertado, ele cortou o fio, um fio 8, né? E tá. Não, então, bom. Então, 2 semanas ele me fez isso. Então, essa mordida, esse aparelho, bom, não sei, tá? Agora, você contando essa história toda, me vem à luz aqui o sensação aranha, né? O do Homem-Aranha, de que provavelmente esse aparelho deve ter soltado durante a noite. Esse garoto mordeu isso aqui, ele quebrou o fio. E essa mordida pode ter causado a microfratura no pré-molar. Porque assim, gente, o que eu acho? É claro que a desoclusão causa muitas coisas. E aí que entra o terceiro ponto que eu ia te falar de como você confere a PFM. É relacionando o que você encontra no articulador com o que você encontra na parte clínica. Então vai ter uma hora que você vai achar uma PFM alterada, por exemplo, e você vai observar com carinho, você vai ver que às vezes os sinais clínicos não batem com aquilo que vocês estão vendo. E isso já é um sinal de alerta de que pode estar alguma coisa montada errada. Mas nesse caso, você contando do jeito que agora, você contando esse histórico, o cara que torou um fio 8, provavelmente ele está pagando as contas agora desse fio ter cortado com o dente. Pode ser, eu não sei, né, eu não sei. Mas vamos imaginar. Na própria PFM, ele não, quando montado, que eu acredito ser a PFM dele, sim, ele não tem contato do 23 com o 33. Ele não toca, ele precisa fazer um movimento lá com o 17, com a cúspide palatina do 17, para chegar no ponto de poder fazer a desoclusão para o lado esquerdo. Então, isso aí chama báscula. Isso aí é legal. Esse toque que você encontra lá no dente posterior no 17, no 47, no dente tem que estar uma plataforma lisa. Se você encontrou o toque, não foi? Aí você olha, aí você olha o dente, você olha o seu modelo ou a foto que você tiver, você olha. Se tiver uma superfície lisa, muito provavelmente a superfície lisa está relacionada com essa alteração, sim, de báscula, porque aonde faz o movimento de báscula fica liso. E ele desvia todo para o lado direito. Ele faz todo um desvio para o lado direito e acomoda, quebrou, né? Inclusive em PFM. Então, todo para o lado direito. Então, assim, exatamente. Provavelmente, tudo isso que está falando faz muito sentido. Mas o que aconteceu com esse garoto de ter quebrado essa custa pode ter sido mais desse fio. A gota d'água, entendeu? Sim. Sabe, bateu. Ele já podia estar... digamos assim, vários dentes participaram desse processo de morder esse fio. Mas esse foi o que sofreu mais. E o motivo? Sim. Provavelmente porque ele já estava fragilizado. Você entende? Assim, então... Eu pedi uma... Eu pedi uma toma para ver. Mas eu acho que seria mais nesse sentido, tá? Eu apostaria minhas fichas mais nesse sentido aí. Nesse sentido de que pode ter sido fragilizado com o tempo, mas uma consequência de um acidente. Né? Assim, pode. Né? Tá? Mas que bom ter você aqui. Você fala do Rio Grande do Sul, né? Muito bom ter você Desculpa, aqui. falhou, não consegui te entender. Opa, não, tô falando assim, você fala do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso. Ótimo. De Porto Alegre. Que bom. Seja muito bem-vinda, assista as aulas lá. Você estava assistindo as aulas? Você começou a assistir, tá? Sim.
Sim, eu já tô lá quase no planejamento. E aí, tá gostando das aulas? Tô sim, tô adorando. Tá? Já virou minha cachaça, por assim dizer. O pessoal fica falando que os maridos que não gostam, né? Não aguenta mais ouvir a voz desse cara. Bom, que bom, Adriane. Seja bem-vinda aí Faz parte. ao nosso barco, literalmente, tá bom? Um beijo. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O coreano. Coriolano. Levantar a mão. Cheguei agora na aula. Professor, tem uma dúvida. Após tirar o aparelho, ela começou a sentir dor. Pontada no 26. Fizeram o canal e ela continuou sentindo dor agora também no pré. Fizeram no pré também. Porém, a dor, pressão constante. Mas teste, pressão negativo, palpitação, nada. Eu tenho uma ideia sim. Coreano? Coriolano. Oi. Falei certo, né? Coriolano. Isso. Seja bem-vindo. Tá me escutando? Perfeitamente. Deixa eu só responder esse rapaz aqui que perguntou sobre um paciente que tem dor. Viu, Alana? Só responder para ela. Olha só, cuidado, gente. Às vezes essa dor, tá, Alana? Não é odontogênica. Não é odontogênica. Fica ligada que esse tipo de situação clínica que faz canal, a dor não passa e continua, pode ser uma dor não odontogênica. E dor não odontogênica, aí você precisa pensar em várias outras possibilidades. Tá? Inclusive tem uma aula dor, desoclusão e DTM. Tem aula na parte gratuita, tem aula inclusive no curso pago aí no Hotmart, Alana. Eu explico com mais detalhes, tá bom? Mas atenção, pode não ser uma dor odontogênica, provavelmente não é. Coriolano, em que posso ser útil, meu querido? Boa noite, primeiramente. E eu queria falar que tô gostando demais da conta do curso, viu? Muito bom. Que bom. E aula ao vivo tem essas coisas. Se o cara não gostar também, eu tô preparado para escutar, né? né? Não, mas toda vez que eu tava aqui, eu já acompanho assim os seus vídeos há muito tempo, né? E tá há muito tempo eu tô namorando esse curso seu. E aí eu falei, agora é a hora. Então, que bom. Bom, Marcos, é o seguinte, de acordo com os seus vídeos, né, que eu já vi há um tempo, e agora, vendo esses vídeos agora, eu tive uma dúvida, assim, mais na questão de, não da montagem, mas, assim, do diagnóstico em si. Eu até anotei aqui a pergunta para mim não esquecer. Tá bom. Fala assim, ó, muitas vezes eu converso com os meus pacientes, né, até conversando antes de começar essa videoaula, nós tivemos um bate-papo e eu falei que agora até para fazer uma raspagem, eu já estou olhando até a lateralidade, protrusão, tudo, porque assim, eu estou muito empolgado. Desse jeito. E aí eu percebo uma coisa, que não a maioria, mas uma grande parte dos meus pacientes não conseguem fazer a lateralidade. Eu falo para eles mover a mandíbula para a direita ou para a esquerda, eles movem o lábio, mas o dente parece que fica na mesma posição, e eles estão achando que estão movimentando, fazendo esse movimento que eu pedi. E nas suas aulas eu vi que você fala assim, ó, que não é para colocar a mão no paciente, ele sozinho terá que fazer esse movimento. Aí minha dúvida é o seguinte: vendo que o paciente está nessa situação, que não consegue fazer a lateralidade, eu já posso supor que ele já está usando excessivamente os músculos temporais e o masseter em vez do pterygor, deu? Provavelmente sim. É muito interessante, assim. Você fala de Minas, né? Pelo sotaque, pelo... Não é isso? Não, eu sou de Goiás. Goiás? Que cidade? Isso. Mineiros.
Legal, cara. Muito legal. Gente do Brasil todo, né, cara? Muito legal. Né? Bom, assim, em termos gerais, tá? O que a gente observa? Que o que você precisa ter em mente aí quando você for pedir para o paciente fazer os movimentos, duas coisas. Primeiro que eles não estão acostumados a dentista fazer isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que quando o paciente pede quando você pede para o paciente fazer movimento de lateralidade, ele não está acostumado a isso com o dentista. Então, esse é o primeiro ponto. E quando você fala para ele, você dá o comando, arrasta para a esquerda, e ele... Aí ele não, às vezes, principalmente mulheres, né? Por favor, não fiquem bravos comigo, mas é uma coisa engraçada. Você fala para a direita, a mulher vai para a esquerda, é uma confusão. Mas mesmo que ela erra a direção, não importa. Eu falo assim, vai para a direita. Aí depois eu falo, vai para outra direita. Até para distrair. E aí, agora, o que acontece? Muitas vezes o paciente, a maioria deles, o paciente está travado. O que é travado? Tem toques que dificultam os movimentos de lateralidade. Muitas vezes esses toques, eles dificultam os movimentos. Então, se você estiver dando um comando e a pessoa não consegue, é porque tem algum toque travando, sabe? Como é que você pode fazer isso? Aí, qual a sugestão que eu dou para vocês fazerem? Aí eu falo assim ao paciente, arrasta pro lado abrindo a boca, abre a boca, abre, tá. Aí eu faço fazer um movimento contrário, assim, abre a boca, joga o queixo pro lado, cara vai fechando, isso, sabe? Às vezes eu faço para fazer um movimento contrário. Pode experimentar isso também. Não para resolver, mas para ele ver. Outra coisa que ajuda também, sabe? Ele vê que isso. Agora, aí, olha só a cena, vai pro lado, fecha, vai fechando. Agora volta para fora. Você entendeu o que eu tô falando? Tipo, você vai dando os comandos para ele e de preferência nessa hora com o espelho. E quando você esse paciente, aí você dá o espelho para ele vê que a mandíbula dele não está mexendo. E você faz com a sua. Tá? Esse é o ponto. E depois o que vai acontecer? Você faz isso. E outra coisa que você fazer é com o jig e pua. Você usa o jig e o pua, né? E o jig e pua vai te ajudar também a ter esse tipo de resultado também. Então, quando você coloca o jig e pua, você vê que a pessoa no começo, mesmo não tendo nada travando, os mesmos movimentos são extremamente difíceis de serem executados. Depois de uns 5 minutos, a pessoa está fazendo um movimento de lateralidade com a facilidade do mundo. Você entendeu? Então, isso você consegue ver dessa forma. Então, primeiro, você pode usar o paciente, pedir para o paciente fazer os movimentos. Segundo, você vai pedir para o paciente fazer o movimento ao contrário. Mostra o espelho para ele. Mostra para ele que ele não está conseguindo. Isso vai te ajudar até fechar o orçamento. Que ele deveria estar fazendo o movimento e não está conseguindo fazer o movimento. E às vezes pequenos desgastes ou acréscimos de resina, pouca coisa, você já faz com que o movimento aconteça. Se você olhar para o paciente com bastante cuidado, quando ele for fazer os movimentos de lateralidade, você olhar se está tocando no pré, ajustar um pouquinho, dar uma desgastadinha no pré, sabe? Dá uma desgastadinha, até soltar. É claro que você não vai destruir os dentes para conseguir isso. Estou falando se você olhar e ver que de repente se desgastar um pouquinho, o negócio destrava, faz isso que você vai ganhar o paciente também. E vai, nossa, realmente parece que estava travado. E aí agora não está mais travado. Então seria mais ou menos. Não, inclusive, quando eu tô lá com o paciente tentando falar e ele movimentar a mandíbula, e aí eu não movimento praticamente nada. Aí no consultório fica todo mundo rindo. Eu e o paciente, né? Que eu faço assim, vem mais. E aí ele não tá fazendo nada. Aí nós fica todo mundo rindo. Mas entendi sim. Vou usar essas táticas aí, porque lá tem até um espelho.
Pega o espelho. Eu vou fazer pro paciente. Você pode pedir para ele fazer um movimento de fora para dentro, devagarzinho, sabe? Né? Tipo, assim, você vai meio que educando ele, porque ele nunca recebeu esse comando antes, né? Ele tá pensando que você é doido, inclusive. Isso, inclusive, quando eu chego e converso com ele, assim, com os pacientes em si, eles passam, mas quando eu falo para fazer lateralidade, eles perguntam, mas para que eu tenho que fazer isso? Eu expliquei, é que a gente não percebe que nós fazemos esse movimento. Quando conversa, quando come, acaba que é uma hora assim que a gente vai prestar atenção fazendo a lateralidade em si. Não, e o paciente ele não está acostumado a receber esse comando. Né? Então, verdade. Junta tudo. Né? Junta tudo isso, você tem um paciente que não vai entender o que você está querendo fazer, a não ser que você explique para ele melhor. Certo? Sim. Muito obrigado, viu, Marcos? Tamo junto nessa jornada. Bom resto das férias aí. Valeu, galera. Vamos lá, o Ricardo levantou a mão aqui. Vamos ver se o Ricardo quer falar alguma coisa. É isso, Ricardo? Jaqueline, como acha paciente PFM sem os dentes? Você fala de dentadura, Jaqueline. Aí você tem que usar o protocolo aí você tem que fazer aquele velho tradicional chapa de prova, né? Aí não tem como achar um ponto anterior. É muito complexo. Por quê? Porque você tem um problema que é a questão se achar um ponto anterior na dentadura, ela fica frouxa, né? Ricardo? Tô aqui, hein? Olá, Ricardo. Tô te ouvindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tô falando aqui de Guanambi, na Bahia. Bahia, terra boa. Inclusive conheço o Vinícius, meu amigo, foi seu aluno aí, ele me recomendou o curso demais, Vinícius Gripe. O Vinícius, ele é figuraça, ele tá ganhando muito dinheiro com esse negócio nessa região aí. Sim. E todos dizendo que o curso é muito bom, viu, cara? Curso muito bom mesmo, abriu a mente, viu? Abre a mente da gente. Que bom, Ricardo. Eu fico muito feliz de ver isso, principalmente que por isso que eu vou ter que mudar de lugar, gente. Ricardo, dá uma pausa aí. Todo mundo dá uma pausa. Por quê? Porque a bateria tá acabando. Eu não consegui ligar. O cenário tá tão bonito, eu vou ter que mudar de cenário. Peraí. Oi. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Bom, o cenário ficou menos bonito, né? Mas pelo menos tá bom. Beleza. O importante é vocês me ouvirem. Bom, deixa eu arrumar aqui a luz. Vamos lá. Agora vamos lá. Poder falar? Sim, pode falar agora. Pode falar. Bom, Marcos, eu vou tirar minhas dúvidas. É o seguinte, eu comecei minha primeira montagem e tive algumas dúvidas durante o processo. E aí são 3 perguntas, são algumas perguntas, mas assim, rápidas. Você pode me responder rapidamente para não demorar com o pessoal aí também está esperando, beleza? Tá tranquilo, vamos lá. O primeiro que eu tive aqui, vamos lá. A primeira que eu tive foi na hora da confecção do jig. Eu fiz, inclusive, igual você estava fazendo, com uma placa de vidro por baixo, para ele ficar retinho ali. Certo. E aí tive uma dúvida, o seguinte,
Se esse gig ali na palatina ficar muito inclinado, ele não pode tender a forçar essa mandíbula para trás? A ideia, tá, Ricardo, é tentar deixar ele plano, né? Em todos os eixos. Você não vai deixar ele angulado, nem inclinado no sentido medial, nem no sentido frontal. Tá? Agora, já no que se refere a pacientes com classe 2-2 com submordida, é o único caso onde você vai ter que fazer levemente inclinado, porque senão você abre muita mordida atrás. Sabe? Então, paciente classe 2-2, ou seja, paciente com submordida, tá? Submordida, sabe? Superior, passa muito do inferior. Os pacientes que têm esse tipo de perfil, esses vai ser muito interessante você usar ele angulado. Só que não vai forçar. Mas mesmo que você coloque um pouco angulado, não vai forçar. Por que não vai forçar? Porque simplesmente a musculatura, você não vai tocar nela. A musculatura é muito forte. Sabe? E a angulação, ela não vai levar mais para trás. A gente já fez alguns testes de colocar angulado, que a gente observa que quando você angula para dentro, às vezes, quando você angula para dentro, assim, né? Você tá falando, não é isso? Sim. Isso, exatamente. Às vezes você toca os dentes lá atrás. Porque fica tão angulado, né? Aí você toca lá atrás. Sabe? Os molares tocam um pouco, se você tiver uma curva de espinho muito acentuada, por exemplo. Então, o segredo é você tentar fazer ele o mais plano possível em todos os eixos. Tá bom? Então, um levemente angulado também não vai causar nada, tá? É mentira. Vai causar? Não, vai causar não vai causar nada. Levemente angulado não é um problema. A minha outra dúvida aqui é o seguinte, você de certa forma até já respondeu aí, mas é só para te mostrar, para te falar como aconteceu comigo aqui. Inclusive, numa das masterclass lá, você tinha falado também com um rapaz que fez uma pergunta, você também, de certa forma, explicou. Agora, comigo aconteceu o seguinte, o paciente ocluía, eu inclusive fiz em 2 consultas com esse rapaz, porque na segunda eu falei, eu vou deixar ele um pouquinho lá na sala, lá fora, com o gig e a pua, uns 10, 15 minutos, para quando ele entrar aqui, ele tá mais tranquilo. Só que mesmo nessa segunda consulta, o que eu percebi é o seguinte, lateralidade parece que realmente você acabou de explicar, eu já de certa forma entendi, mas a lateralidade parece ser mais difícil para eles realmente, porque eles nunca receberam esse comando. Agora, o fechamento realmente mais para posterior ali, ele ocorre muito tranquilo, isso eu percebi. Inclusive, eu segui minha montagem, não parei por causa disso, não, e já porque eu percebi que no fechamento ali ia muito tranquilo, entendeu? Agora, na lateralidade, realmente, ele não fez. Eu não percebi, ele não conseguiu fazer assim com confiança, né? Sim. Eu passei por essa situação aí. É muito comum. Os pacientes têm muita dificuldade, Ricardo, nesse primeiro momento, receber o comando de lateralidade. Eles normalmente não estão acostumados a receber isso, então, e também existe associado aí os dentes estarem travados, vamos falar assim, né? Então, o paciente não consegue movimentar os dentes para os lados e isso gera uma consequência naturalmente. Ele não está acostumado a fazer esse movimento, ele não está acostumado a receber esse comando, ele às vezes não entende nem para que está fazendo isso, então você tem que mostrar espelho, explicar para ele as vantagens, por que você está olhando, explicar por que, às vezes a primeira consulta vai um pouquinho mais leve, senão a pessoa vai pensar que você está ficando doido, entendeu? Mas vai devagar, mas assim, observa, filma, explica para ele como é que é o movimento, tenta mostrar você o movimento na sua boca, tenta mostrar um vídeo, mostra o espelho. Na verdade, você tem que usar essas ferramentas para você poder ter isso de uma forma mais cadenciada. Tá bom? Qual que é a terceira pergunta? A terceira é o seguinte, eu já percebi que ele está tendo um contato lá em premolares. A situação desse paciente é o seguinte, ele já usa 3 pontes fixas
nos 3 extremos das arcadas, eu vou trocar isso tudo. Então, é um senhor já de 60 anos. Então, eu até percebo que, inclusive, você falou isso também numa dessas aulas para trás aí, que às vezes você não vai encontrar uma situação ali, mas que já não tem mais o que criou aquilo ali, já não existe mais na boca daquele paciente. Exato. Eu até acho que aconteceu algo parecido com ele, sabe? Aí a minha dúvida, eu já me sinto seguro, inclusive, para encerar ali, para fazer, de repente, um mock-up nele. Mas aí surgiu uma dúvida seguinte: se eu fizer esse enceramento, já que essa posição é muscular, acontece, por exemplo, dessa musculatura ficar tentando trazer para aquela MH antiga esse meu trabalho aí? Não. Não. Assim, o que vai acontecer? Se o paciente tiver uma hipermobilidade da articulação, o que é hipermobilidade? Pensa o seguinte: o paciente às vezes nunca teve guia anterior, tá? E aí a cavidade glenoide dele está plana. Esse paciente ele vai tender facilmente a jogar a mandíbula para frente. Às vezes ele pode até falar jogando a mandíbula para frente, sabe? Mas na hora de ocluir e na hora de fazer o aparato funcional, que ele fosse chegar os dentes, que é aí que um bicho pega para valer. Se ele tiver equilibrado com as guias, cara, isso vai fazer muita diferença. Entende? Vai fazer muita diferença. Então, assim, o que você vai ter que observar é isso. Se o seu paciente, ele não... ele tiver uma hipermobilidade, ele dá uma impressão que quer voltar para aquela posição. Mas, na verdade, é só a hipermobilidade que está fazendo com que a mandíbula se movimente para além daquela posição que você está considerando ideal. Mas dificilmente a musculatura vai ter essa memória de posição errada. Porque se você pensa o seguinte: a musculatura, ela gosta de trabalhar de uma forma mais equilibrada. Se você joga a mandíbula para frente, que no caso a tendência de quem tem, né, joga a mandíbula para frente, os músculos trabalham de forma tensionados. Quando você coloca isso de uma forma mais atônica, né, mais funcional, vamos colocar assim, dificilmente ele vai levar essa mandíbula para... Até porque quem tem que fazer isso é o pterygoideu medial que joga para frente. E ele não vai fazer isso. Porque esse movimento, inclusive, quem faz é o toque. O toque da mandíbula, o toque nos dentes faz a mandíbula projetar para frente. O pterygoideu, inclusive, ele nem trabalha nesse movimento de projetar. Então, a interferência é física, não é muscular, entende? Então, o músculo, ele não vai estar... ele não vai estar acostumado a fazer aquele movimento, porque, na verdade, quem faz aquele movimento de protusão é o toque, não o músculo. Certo, perfeito. Sabe? Perfeito. Então, assim, é esse o raciocínio. E aí você vai ter que pensar isso para cada paciente que você for atender dentro dessa analogia. Ficou claro isso? Certo. Ficou claro. Ótimo. É isso, Ricardo? Sim. Obrigado, Marcos. Tá bom, gente. Muito legal essa primeira aula, né? Muita gente tirando dúvida. Vinícius é o próximo que está aqui, levantou a mão. Jaqueline, a prótese total tem uma técnica que tem várias formas de você conseguir isso, tá? Vinícius, seu áudio já está liberado, tá? Eu não tô te ouvindo. Boa noite. Agora eu tô te ouvindo, Vinícius. Tô te ouvindo, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo Boa noite, tudo jóia. Deixa eu só responder a Jaqueline aqui um minuto, que ela mandou aqui a pergunta sobre a prótese total. Prótese total, Jaqueline, você tem que trabalhar com plano de ceras. E aí tem algumas técnicas de fazer isso, tá? Eu costumo usar a técnica de pôr vaselina na cera e deixar o paciente jogar a mandíbula para frente e para trás, principalmente quando é protocolo inferior, né? Quando é dentadura, tudo bem. Você acha a dimensão, joga a vaselina e deixa ele sambar. Até uma hora que naturalmente ele vai para trás. E nessa hora você registra essa posição. Então, a dentadura, prótese total e prótese removível, eles têm uma característica diferente das características que a gente está acostumado a fazer com próteses fixas e implantes, em relação a PFM, essas coisas, tá, Jaque? Por isso que eu falo pouco de prótese total, assim, porque elas não tem, por exemplo, guia canino, guia no canino, não tem como ter guia canino em prótese total, sabe? Agora, já em próteses
fixas, tipo protocolo, aí já deve ter. Com certeza isso faz diferença. Vamos lá, Vinícius. Pode perguntar aqui, posso ser útil. Você fala de onde? Marcos, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Coisa boa, terra dos universitários de odontologia. Isso. Professor, eu comprei o meu A7 Plus essa semana e eu já tinha um articulador da época da faculdade, mais antigo. Sim. E eu percebi uma diferença entre os dois, que no A7 Plus ele tem aquela distância condilar fixa, né? Exato. Entre os... Isso é irrelevante, essa distância? Por isso que na Netflix a gente é tão irrelevante essa diferença que tiraram. Não tem nem essa medida. O arco facial ainda registra isso, se você quiser anotar, mas não faz diferença alguma essa distância. Eu vejo que até no arco do A7 Plus tem lá 1, 2 e 3, né? Escrito. Sim, tem. Mas no articulador mesmo ela é fixa, né? Exato. É porque o arco facial você pode usar em qualquer articulador, né? Uhum. Era só essa dúvida mesmo, professor. Então tá bom. Então, assim, realmente no articulador a gente não costuma usar, não tem essa diferença de... a distância intercondilar, ela, a princípio, ela faria diferença com relação ao ângulo que a mandíbula faz, mas depois eles observaram que isso não é relevante. Não é relevante o suficiente para analisar isso. Quando você fala de DTM, tem uma galera que estuda DTM, que não é o nosso caso, que ainda olha isso, mas a gente não olha isso mais. Não olha no sentido de ser relevante, né? Então não se preocupa com essa medida. Certinho. Tá bom. E você já começou a montar algum caso? Ou tá ainda aprendendo? Montei um caso hoje, professor. Sério? E você tá num grupo do Platinum? Tô no Platinum. Manda lá, cara. Só que eu ainda não. Eu vou colocar as fotos lá. Coloca, porque... Vou ver se eu coloco hoje. Coloca, e a única eu vi que deu um errinho, assim, eu acho que foi na minha medida. Que foi naquela hora de compensar o pino, sabe? Eu usei o compasso de Willis, né? E aí, como é que foi? Só que eu não sei se foi um posicionamento, às vezes, mais inclinado do compasso de Willis, que na hora que eu tirei o pino, ele não voltou Aliás, na hora que eu afrouxei o pino, tirei o giro do articulador... Voltou quanto tempo? Voltou quantos milímetros? Ele voltou mais, eu tinha subido 4 milímetros a mais, né, da posição 0, e ele desceu 7 milímetros. Ele desceu 3 milímetros abaixo da posição 0. Nesse caso, assim, olha, eu até tem uma aula, se vocês olharem, uma aula que eu fiz só sobre esse negócio do pino zerado. Tá? Justamente para vocês não pirarem com isso, tá bom? Com o passar do tempo, vocês vão melhorar essa performance do pino zerado. Porque depende muito, porque se as pessoas me perguntaram, acho que foi no Platinum, às vezes se você for medir no modelo, às vezes tem gente que não mediu no compasso de Willis, mas vai medir no modelo. Aí tem que multiplicar mais ou menos por 20% por conta da questão do ângulo. Tem uma questão de ângulo, sabe? Que, por exemplo, se você mede aqui e o pino é mais na frente, aqui é uma medida, lá é outra medida. Você consegue entender? Por exemplo, o articulador, ele tá assim, né? Então, aqui no começo da minha mão, aqui é uma medida. Lá no ponto dos dedos é um pouquinho maior a medida, para ficar na mesma direção. Então, é uma coisa um pouco de matemática física, assim. Mas assim, o valor que você medir, se você medir aqui na face, você tem que multiplicar por mais ou menos 15%. Por quê? Porque se você parar para pensar, o articulador, o pino, ele está aqui na frente. Se você imaginar em uma visão 3D, né? Tenta imaginar, o modelo está aqui nos dentes, não é isso? Você está medindo aqui, só que o pino está mais ou menos na direção do nariz. Você consegue imaginar o que eu estou querendo dizer? Tipo, se a sua face fosse o articulador, o pino está aqui no nariz.
Isso. E a distância aqui na frente, ela é diferente que essa mesma distância aqui atrás, por causa do ângulo, porque é uma coisa que está angulada assim, ó. É igual aquela história, se você desgastar 1 milímetro aqui, são 3 milímetros aqui na frente, não tem essa proporção mais ou menos. Então, é esse raciocínio que as pessoas não têm, mas o pino, ficando de 3 milímetros, qual se ficou para menos, 1 ou 2, não tem diferença, não vai ser isso que vai ser diferença, que vai dar errado na sua montagem. Se colocar assim, muito abaixo de 5 milímetros, tipo zerado, abaixo de 5, 6, 7, 8 milímetros, aí tem que remontar. Mas até 2, 3 milímetros do pino não estando zerado, cara, não é isso que vai ser o diferencial do seu trabalho. Pode seguir, porque você vai conseguir analisar da mesma forma. Certo, eu vou colocar as fotos lá depois no Platinum, então. Coloque, porque vai ser bom, porque se tiver alguma coisa que eu possa sugerir, é bom sugerir nessas etapas. Tá bom? Beleza. Certinho. Valeu, Vinícius. Obrigado, professor. Abraço. Valeu. Jaqueline, isso faz diferença na hora da prótese fixa em relação ao conforto articular? É porque, Jaqueline, assim, se você tem próteses fixas, é melhor que você tenha o equilíbrio. A questão é equilíbrio. E o movimento de lateralidade e a PFM estável, isso são importantes para gerar equilíbrio. Em protocolos, isso também é importante. Ter equilíbrio também é importante em protocolos, principalmente protocolos fixos, superiores e inferiores. Quanto mais equilíbrio você conseguir devolver para o seu paciente, melhor para você e para o seu paciente. Tá bom, Jaque? Aí, se você for trabalhar com protocolo, aí é o mesmo jeito. Você faz, por exemplo, a base dos protocolos, ou você pede para o seu paciente, aí se for base, se for protocolo superior ou inferior, você pede para o seu laboratório fazer o plano de cera para você tirar a medida dos dentes ali, a dimensão vertical, e depois, antes da montagem dos dentes, ele manda para você um plano, um jig adaptado, montado nos seus implantes, igual o plano de cera. Porque depende muito de como você faz o seu protocolo. A sua ordem clínica. Se você, dependendo de como você trabalha, porque como eu faço, por exemplo, eu trabalho com protocolo superior e inferior e eu queimei o lábio aqui em cima e embaixo, um saco isso. Ó, peguei um garfo quente. Você pega um protocolo, dependendo de como você trabalha a ordem clínica das coisas, você pegar um protocolo, e eu mesmo faço um protocolo superior e inferior em 3 dias. Faço muito rápido. E o meu laboratório, ele me manda o plano de cera. O que eu faço? Eu moldo os implantes, os mini pilares superiores e inferiores unidos lá direitinho, mando para ele. Aí ele me manda uma base de plano de cera parafusada no protocolo, superior e inferior. E paralelo a isso, ele me manda também uma base mais ou menos de um tamanho com plano aqui superior e com um pulo inferior. Parafusado, eu parafuso e ele vira um jig pua. Entendeu? Eu sei. É por isso que eu falo, às vezes eu não gosto muito das dicas muito clínicas, porque a minha performance às vezes é diferente da performance de vocês. Isso não quer dizer que é melhor ou pior. Só que eu não quero inibir você de fazer. Você precisa ter, na verdade, Jaqueline, o raciocínio que eu quero te passar. Tem que pedir para o seu laboratório, de alguma forma, te mandar uma plataforma superior lisa e um ponto único aqui. Aí você negocia com ele a melhor forma que vocês vão fazer isso. Por exemplo, se você fazer um protocolo cerâmico, na fase da prova dos metais, você pode fazer um jig puro dos metais. Se você fazer um protocolo, se você está um pouco insegura, você acriliza, você faz a montagem, acriliza o superior, porque o superior tem que estar bonita. O superior tem que estar bonito, assim. Aí você acriliza o superior e faz só um jig e um pulo inferior e depois você faz o inferior. Muitas das vezes, quando o caso é um pouco complexo, eu acrilizo o superior e
confirmo a montagem com o inferior, depois eu aplico o inferior. Então, assim, as ordens clínicas, se eu te disser alguma ordem clínica específica, tá. Que legal, Gilson. Muito bacana você ver, né? Tem gente que já me acompanha há muito tempo. O Gilson, que não me conhecia, nem meu curso, nem nada, recebi a sugestão do vídeo da Masterclass no penúltimo dia da inscrição. Que bom, Gilson. Fico feliz, né? Porque é um desafio muito grande a gente ensinar, né? Se propor a ensinar as pessoas e propor a ensinar online também é um desafio muito grande, porque por um motivo muito simples, né? Porque eu não estou vendo vocês e eu tento deixar o máximo claro possível, né? As aulas, o que eu tenho a dizer, justamente para vocês tentarem deslanchar mesmo à distância, né? E isso foi um desafio muito grande fazer esse curso. Mas, Kirine, eu não sei se foi o suficiente, mas o que eu quero que você precise entender é isso. Em algum momento você precisa fazer um GIGPUR, no caso, protocolos fixos, superior e inferior. Tá bom? Do jeito que você trabalhar melhor com o seu laboratório, tá? Então, assim, o lance é você ver como você vai trabalhar com o seu... Não, imagina, eu sou muito paciente. Só porque realmente eu vejo que alguns professores, às vezes, ficam tentando ensinar, exemplificando a forma com que eles fazem. Eu tenho um pouco de resistência em relação a isso, porque eu trabalho de uma forma muito produtiva e às vezes tem gente que não trabalha assim. E se eu mostro a minha forma, pode parecer que eu aí a pessoa vê aquilo, não, eu não faço assim, então eu não vou fazer nunca aquilo. E na verdade, não é isso que é o determinante. O determinante é você ter em mente que você pode fazer. Você precisa ter o raciocínio da coisa. Aí você adapta para a sua realidade. Então, se você trabalha como laboratório, você fala para ele, olha, eu preciso em algum momento você me crie isso. Eu preciso determinar melhor essa posição da mandíbula. Em que momento? De preferência antes de acrilizar os dentes, né? Você precisa ver como você vai fazer isso com o seu laboratório. Tá bom? Gente, acho que a gente já está chegando ao final. Eu fico muito feliz de ter conseguido estar online com vocês, apesar de toda a dificuldade que eu tive com relação à internet aqui, mas até que eu consegui aqui na biblioteca. Aqui é uma biblioteca, vou mostrar para vocês. Olha aqui rapidinho. A galera aqui, todo mundo no silêncio e eu falando. Aqui é a biblioteca. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas é uma biblioteca. E às vezes você pergunta assim, nossa, tem biblioteca no Cruzeiro, o pessoal usa? Pois é, gente, tem gente que usa para dar aula no Cruzeiro. Pois é, e sou eu. Gente, eu fico muito feliz, tá? De vocês estarem juntos nessa jornada. Eu espero que a gente consiga estar aí deslanchando, fazendo com que vocês... Eu coloco muito um símbolo de uma minhoquinha que vira uma borboleta, depois vira um foguete. E vocês já de antemão pratiquem, façam o máximo de montagem, façam o máximo de casos possíveis, ensinem, passem para frente. Indique o curso se vocês acharem que é interessante, mas ensinem, passem, porque esse conhecimento ele vale ouro e ele antes ele tinha um peso de ouro e hoje eu quero que ele seja bem compartilhável como está sendo. Tá bom? Alguém tem alguma outra dúvida final? Oi, Rita. Olha, a Rita está aí. Rita Sapazon. Eu ia postar seu vídeo hoje, Rita. E acabou que eu não consegui por causa da internet. E aí, gente? Dr. Roosevelt. Muita gente nova aqui, né? Muita gente nova. No dúvida, montagem de protocolo. A semana apareceu um paciente consultório com protocolo superior e inferior quebrados. Diz que já quebrou 2 vezes em 1 ano. Usa placa de buchicho, mas também, mesmo assim, fratura da esquerda. Aí, Jéssica, protocolo. Com certeza, o desequilíbrio pode ser um fator muito determinante. Com certeza, mas tem outros fatores também, tá? Tipo, espessura do acrílico, tá? Em relação ao metal. Tem também
a questão da qualidade do protético em fazer o cozimento, né, do acrílico de forma adequada. Você tem a questão do apertamento. Então, por exemplo, a placa, né, do pacientes de protocolo, eu uso placas de silicone. Aí você pergunta, por que você usa placa de silicone? Porque é muito simples. Porque o cara tem protocolo, a propriocepção dele é muito baixa. Se eu usar placa de acrílico, o inferior vai sofrer, o cara vai apertar. Por causa da propriocepção, cara. O Brian Marx explica isso, depois de 10, eu acho que 10 ou 8 anos, que o cara começa a ter uma propriocepção. Ah, obrigado, Rita. Começa a ter uma propriocepção melhor com o implante. Então, eu sugiro vocês usarem placa de silicone em paciente que tem protocolo. Tá, Jéssica? Só fica ligada que às vezes pode ser que tenha alguma outra coisa aí associada. Não é. O desequilíbrio, com certeza, é determinante, mas não é o único, tá? Só fica assim, olha se não é a questão da espessura do acrílico, a dimensão vertical muito pequena, porque quanto menor a dimensão, mais potência vai ter uma setter. Às vezes, Jéssica, você aumentando a dimensão alivia um pouco essa tensão muscular e diminui um pouco essa tensão na prótese. Então, olha com calma o caso, tá bom? Mas com certeza o equilíbrio faz parte, tá? Espessura do silicone para quê? Silicone para quê, Jaqueline? Espessura do silicone para quê? Jaqueline perguntou qual a espessura do silicone. Do meu eu não coloquei silicone ainda não. Eu não sei do que silicone que você está falando. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Vocês estão sentindo o barco movimentar um pouco? É porque nessa posição que eu fiquei, você sente mais, sabe? Quando você fica, o barco tá com a frente para lá. Eu tava bem ali, ó. Eu tava bem naquela janela ali. Você tá vendo aquela janela azul? Aí quando fica ali, fica melhor a posição. Ah, da placa. Ah, tá bom, desculpa, Jaqueline. Você tem razão. Eu não lembro, mas é um pouco. Eu acho que é de 1,5 milímetro ou de 2. Eu não lembro agora de cabeça. As meninas fazem no consultório, mas não é muito grossa, não é de 4 milímetros, aquela que parecendo um motor de boxe, não. E nem pode ser muito fina, parecendo com a de clareamento, porque também não vai fazer efeito. Então aí eu acho que o de 1,2 milímetro por aí. É, exatamente. É isso mesmo. Da BioArt mesmo, plástico, claro. É isso mesmo. Faz nela. Tá bom? Tudo bem? Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, tá? E dizer que quarta-feira que vem a gente tá aqui. Quarta-feira que vem a gente entra na programação normal, agora que vocês já entenderam mais como funciona o processo. 7h30 começa o curso, Tira Dúvidas, e nós vamos programar, se der, já ter algum seminário. Então, vocês que são alunos novos, que não estão no Platinum, manda mensagem lá no WhatsApp para participar do Platinum, tá? E vamos desenvolver um caso clínico, uma discussão de caso com um seminário. Eu queria muito que fosse dos alunos novos já, mas, enfim, todos os alunos são convidados a participar do seminário também, tá? Os alunos de todas as turmas. É só mandar lá que quer participar, quer mostrar um caso, quer tirar uma dúvida, que vai ser um prazer a gente conversar isso aí, tá? Tudo bem? Então, uma boa noite para todos. Eu tô falando um pouco baixinho, porque eu tô tentando não incomodar as pessoas aqui, que tem algumas pessoas que estão literalmente lendo no cruzeiro. Tudo bem, tá? Então, boa noite para todos. Fiquem com Deus, uma boa semana aí para vocês aí. E até semana que vem, oficialmente, ou até daqui a pouco no Telegram. Tchau, gente. Boa noite.
Deixa eu ver aqui onde é que eu aperto aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.